Gente, eu tô sozinha em casa, carnaval, meu marido saiu com meu filhote e eu quero fazer um vídeo. Eu tenho muitas coisas para compartilhar, muitas mesmo. Eu estou animada com a vida. Eu sei que os desafios estão aí, as dificuldades, né? A coletividade toda perturbada, a espiritualidade, um movimento muito espiritual agora. Estou falando no dia 21 de fevereiro de 2023. É, mas eu tenho vontade de fazer dois vídeos, então nesse eu acredito que eu vou ficar na minha. Vou repaginar um pouco aqui quem sou eu e o que eu faço, para que vocês possam conhecer meu trabalho claro, eu não vou estar falando só de mim, gente, egoístamente. Eu vou estar trazendo esse vídeo para que vocês possam se expandir junto comigo. E, e o outro vídeo que eu quero fazer é sobre alguns trabalhos que eu tenho feito, sensacionais, assim. Meus trabalhos eles estão virando uma coisa bem especial, sabe? Por quê? Porque eu, na minha trajetória, acabei chegando agora num lugar de que estou me permitindo ser eu mesma e trazer aquilo que só eu posso trazer para o mundo. Eu acho que todo mundo tem esse caminho aí para trilhar. E eu, graças a Deus, graças a mim, graças a todo o esforço, a todo o meu a minha esperança e tudo, a capacidade de superação, eu consegui não desistir, sabe? A vontade de desistir veio em muitos momentos, mas também desistir e ir para onde, né? Se jogar na depressão não ia rolar. Então eu acabei entrando nesse movimento de superação e me encontrei mesmo, e cada vez me encontro mais e não cheguei ainda, né? Estou chegando. Mas sou muito, eu tô olhando assim para minha história e cada vez mais apaixonada, porque esse é o caminho. As pessoas todas vivem dificuldades e todas elas têm a capacidade de superar e encontrar o seu próprio jeitinho de ganhar dinheiro, de ser feliz, mesmo num mundão que a gente teria muita densidade, muita coisa para ficar reclamando. Eu opto por não fazer isso. E o que me ajudou muito foi entender que eu sou importante, que eu tenho um papel, né? E sair daquele universo de que a gente fica, né? Em psicologia a gente explica que é um universo muito projetivo. É quando você está muito inconsciente de si mesmo, que a gente é muito inconsciente, isso é normal, o processo é você se tornando cada vez mais consciente, que significa trazer à tona a sombra e ficar mais lúcido, né? Senão você fica refém daquilo que você não vê. Isso já é psicologia pura, né? É Freud, é Jung, essa galera já falava muito nessa linguagem. Então, o mergulho maior está aí. E é muito desafiador o tempo todo, porque toda vez que você vai olhar para a sombra, para o ponto cego, você vai se incomodar. Mas as pessoas em geral ainda estão, infelizmente, cada um do seu jeito, muito olhando para fora. E aí eu vou falar de mim. Eu já fui muito assim. Quando a gente fica, não olha para dentro, olha para fora, ou então faz processos de autoconhecimento de terapia limitados, que ficam só ali no racional, cara, é muito fácil você entrar nas ciladas da Matrix. Aí entra uma linguagem mais é, da nova era, né? Mas você compreender que tudo está montado, não precisa ser espiritualizado para saber, que a indústria farmacêutica, a indústria alimentícia, está tudo montado para que você seja escravo. Desde que o mundo é mundo e as colonizações começaram a acontecer, pelo menos nessa nossa era, né? As colonizações começaram a acontecer, briga por poder, por dinheiro, né? Então é política, economia, religião, o Estado que é o detentor do poder, aí entram as divisões, né? Do que cada um pensa, do que cada um gostaria para o coletivo, e é todo um grande subjetivo que é projetado. Então as pessoas estão muito cegas, elas não percebem que o que elas querem, elas têm medo e elas querem sobreviver bem. Só que elas não entendem que elas não precisam ficar no molde sobreviver bem porque elas não precisam ter medo. Porque elas têm tudo. Basta você simplesmente se esvaziar e confiar em algo maior. Só que com o passar do tempo, exatamente, essa é a bagunça da Matrix.
A gente foi sendo ensinado errado, entraram interferências no meio dos ensinamentos, da educação, né? Entraram figuras de monopólio, de controle, e a gente está na mão desses caras. Então, a partir desse momento, a gente não consegue acessar quem a gente é e a realidade pura. Então, desde que o mundo é mundo, há várias vidas, a gente está preso. E a gente acredita nas prisões. Aí, quando você estuda essa coisa de meditação, de zen, não sei o que, você vê que o simples é o caminho, a simplicidade, é o ser humano que complica, né? Aquela história toda da mente, do ego, da briga com a consciência e todas as tentativas de tentar explicar o que acontece. Aí vem a ciência, né, que faz as testagens, as pesquisas, né? Vem a psiquiatria também na parte da medicina para, né, tentar trazer mais equilíbrio para o ser humano, e vem a indústria farmacêutica se apropria. Então, assim, é uma loucura estar aqui, porque quando abre-se luz, vem a sombra para tentar tampar, né? E aí a luz sempre acaba transformando a sombra em degrau, mas é um processo cansativo, é um processo que muitos desistem no meio, muitos perdem o foco, muitos ficam desamparados, se sentem iludidos e acabam desacreditando de si mesmos e da vida. Então, ou então vivendo no automatismo, etc. Então, dentro disso tudo, cada um tem que olhar para si. O grande boom da história virada de chave é quando você para de olhar para o mundo, a merda do mundo, como o mundo é isso, como as pessoas aquilo, e você começa na autorresponsabilidade de olhar, peraí, como é que eu estou gerando isso aqui? Sem vitimismo e drama, que é a tendência a entrar aí, sem que você perceba. Você não se acha vítima nem dramático, ninguém se acha, né? Ninguém se acha o detentor do poder e da verdade. As pessoas, elas estão mergulhadas no inconsciente de si mesmas. Então as pessoas não se veem invejosas, as pessoas não se veem competitivas, às vezes se veem, mas elas colocam aquilo positivo, né? Dão um olhar mais positivo para o negativo delas. Então a gente está mergulhado numa falsa, né, identidade. A nossa identidade aqui na Terra, ela é para ser mais luminosa, ela está bem no ponto cego, ninguém quer ver. Então aí, gente, o que acontece? O boom da história é você sair dos dramas e mimimis. Só que você vem mergulhado em estruturas, né? Então, assim, estruturas de religiosas, familiares, instituições, né, que vão aprendendo coisas e repassando. E as pessoas já nem sabem mais o porquê que elas acreditam naquilo, ela simplesmente é piloto automático. Mas esse não é um processo de fora para dentro, é de dentro para fora. Se você for olhar de uma linha mais espiritual, aí uma linha mais reencarnacionista, né? Tudo é continuidade, é um ano após o outro, é uma vida após a outra, e você começa a trabalhar coisas, você vai ter que terminar. Então você vai abrindo portas e vai deixando elas abertas, você não sabe fechar, você vai fazendo merda, a tua consciência, teu nível estava daquele jeito, você estava mais reativo, você era mais medroso. Então tem um monte de coisa para trás que a gente volta para resgatar, só que a gente fica preso em looping, porque tem todo um esquemão também externo, tá? Criado também por nós, alimentado por nós, retroalimentado, é uma loucura, é uma doença instalada. Só que é uma doença da consciência. Então, a partir do momento em que você começa a perceber que determinados caminhos que você faz não te libertam, você continua preso, a tendência é que você encontre uma resposta assim, isso aqui não tem mais jeito, você precisa ser medicado. Eu não sou contra a medicação, mas tá muito fácil as pessoas desistirem, jogar a toalha e pegarem um rótulo ou um encaixe. A gente está ficando estranho nesse lugar, né? A gente está se limitando dentro das possibilidades 1000 que nós temos. E as possibilidades 1000 que nós temos são dentro de um universo que sempre foi chicoteado pela igreja, né? Chicoteado pelas religiões em geral. A gente teve verdades de libertação, que levam à libertação, caminhos de libertação que foram demonizados, por exemplo. Eu não estou falando só das bruxas que foram queimadas, que todo mundo sabe que as bruxas não eram bruxas. Todo mundo sabe. Eram curandeiras, eram benzedeiras, eram médiums, no sentido de captar, tem uma sensibilidade, uma sensitividade, né?
enfim, elas podiam chegar em lugares que aí você entra para discutir o patriarcado, o porquê que aconteceu essa instalação do patriarcado ao ponto de hoje estar tudo subindo. Esse é outro vídeo que eu quero fazer, porque os meus trabalhos de campo, de mergulho no inconsciente coletivo, vem trazendo muito essa questão do masculino e feminino, que tá, né, eles estão hoje em polos assim opostos, brigando, inclusive o feminino querendo ser masculino e o masculino já perdido, né? Então, assim, tudo isso é chamado normal de cura. Toda cura vai passar por um processo de radicalismo, de crise, de caos, vai dar sintoma em todo mundo, as relações vão ficar muito enlouquecidas e tudo tentando o caminho para solucionar e a solução não se encaixa e vai ficando uma loucura. Mas tudo isso faz parte do que tem que acontecer, né? Tem que subir tudo isso. Na minha história, o que aconteceu? Eu percebi o caos, né? Eu era muito nova e eu vivia de uma estrutura muito rigorosa. Então isso, por si só, você sair de uma estrutura como se você estivesse dentro de uma garrafa fechada, né, com aquela rolha há muitos anos e você não sabe para onde ir. Então quando abre, você se sente perdido numa de, pô, fiquei muito tempo ali dentro e quero. Aí vem a rebeldia, vem milhões de coisas. Por que eu fiquei tanto tempo ali dentro? Quem foi que me colocou ali dentro? Quem disse que era bom era ruim? E quem era ruim era bom? E se o ruim não for bom, mas eu tenho que ir lá para ver por mim e quebrar minha cara, não sei o quê. Aí nesse lugar, milhões de coisas se abrem, né? Que na verdade o caminho da cura está aí. A crise, elas são as portas, né, que vão se abrindo para que você entre em contato com o que precisa ser curado. Isso todo mundo sabe da psicossomática, das doenças que se instalam. Toda doença é um caminho de cura, né? Se a pessoa souber olhar, ela souber aceitar e enfrentar. E tudo isso, né, tem muita distorção no meio, né? Tem gente que acha que aceitação é resignação, né? Tem gente que não sabe o que é resignação, tem gente que sabe, tem gente que diz que depende, né? Aí vem um monte de enganos dentro da própria espiritualidade, tem caminhos que você pode entrar, mas você deve sair. Aí as pessoas acham que já encontraram e que tem que ficar ali, e elas não percebem que é mais uma estrutura de ego querendo uma zona de conforto, e elas ficam limitadas e começam a entrar naquele movimento de ego de julgar os próximos passos que elas também deveriam estar indo, mas aí elas não têm coragem de ir, que é o inconsciente já armando uma cilada e a espiritualidade também se aproveitando. Então o que mais tem, assim, nesse meu caminho todo, que eu percebi, que eu tive que seguir um passo atrás do outro. Quando eu quis atropelar, eu tive que voltar às 7 casas. Então eu, na minha própria experiência, que foi assim super intensa, foram muitas vidas em uma só, eu sei que muitos de vocês têm também essa sensação de que viveram muitas vidas em uma só, mas assim, eu aqui vou falar de mim. Eu já nasci profunda demais, porque eu carrego histórias aqui muito perto que são de vida, morte, suicídio, drogas, muita profundidade de não encontrar respostas e me afundar em processos obsessivos, processos que acordam outras coisas ou de perseguições, sintomas mesmo mentais, emocionais de conturbação. E fui atraída por um cenário familiar de mãe, de pai, de cultura, de ancestralidade, de genética, que tinha compatibilidade com o que eu precisava. Só que até a gente perceber que aquilo ali é compatível para ajudar a gente está tão identificado com as dores e todos os medos e todas as crenças e tudo aquilo que vem atrás, que a gente acha que aquilo é a gente ou tem medo de ser aquilo. E, gente, é uma salada que rola no meio, né? E tem que ser muito, muito... não sei nem a palavra, não sei se é resiliência, não sei se é adaptabilidade. Você tem que ter tudo isso, são características que você precisa. Bom, otimismo, resiliência, adaptabilidade, mas não chegar ao ponto de cegueira, sabe? Então você vai, bom, deu merda aqui, fechou aqui,
onde é que foi que eu criei? Eu vou ter que achar o caminho. Eu não posso também ficar, quando eu encontro respostas de que a culpa foi minha, ficar presa na culpa e me punindo, me sentindo humilhada, me sentindo pequena. Aí eu vou me identificando com tudo que tem no mundo de humilhação, de pequenez, de autoestima baixa. Então, tudo se resume a eu encontrar novamente o meu próprio poder, sem viagem de ego, nem para cima nem para baixo. Então, entendo, muitos transtornos psiquiátricos, muitos desequilíbrios mentais e emocionais moram nessas distorções, né? Da pessoa que se acha pequena demais ou que se acha grande demais e não encontrou o meio do caminho. E realmente o inconsciente ele é muito grande e é muita coisa para trás, mas basta você investigar e com coragem, né? Porque tem que botar um pé da coragem, porque você investigar o inconsciente é algo que sim é perigoso. Na vida, a vida envolve risco. Então você vai sentir a confiança em pessoas no caminho. Né? Em quem você confia, você vai. Em quem você não confia, você não vai. E se você se mete em alguma cilada nesse meio, tudo faz parte. Né? Você não pode concluir que ninguém mais pode trabalhar ali ou tocar nesse lugar. Você vai precisar de um tempo, mas vai ter que retomar. Porque o caminho é a investigação e a liberação no inconsciente. E o inconsciente a gente acessa assim, uma micropartícula dele falando. Que Freud dizia que a cura está pela fala. Cara, em partes, eu canso de falar isso nos meus vídeos, em partes. Falar é bom, organiza e tudo mais. Ter estratégia para cognitividade, né, para cognição funcionar melhor é maravilhoso. Fazer terapia é muito bom, mas é limitado. Se você pega uma pessoa que tem transtorno psiquiátrico, um pé ali, numa confusão maior, que ela tem aspectos espirituais nessa vida importantes, né? Não se pode negar. O DSM, ele aceita, que é o, né, o manual diagnóstico da psiquiatria, da medicina, eles aceitam a palavra espiritualidade. Eles aceitam, eles admitem que existe um componente espiritual nos quadros psiquiátricos, psicológicos e nos sintomas. Eu não vou saber dizer agora, mas eu estou dizendo porque existe, né? Eu já fiz milhões de cursos na área. Então, assim, existe o componente de transe mediúnico, por exemplo, dentro de quadros psicóticos. Então, você vai acompanhando pesquisas, como, por exemplo, feitas pelo Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Ele é um médico que estuda a glândula pineal. Então você, quando faz um curso com ele, ou alguns cursos com ele, acompanha o trabalho dele, você já sabe, isso deixa de ser novidade, isso passa a ser corriqueiro. Ah, tá, pô, óbvio, tá, é isso, né? Porque tem no manual, eles aceitam em diagnóstico o componente, só que ninguém, praticamente ninguém, entra na realidade espiritual e põe o pé lá e mergulha, porque existe realmente ainda uma separatividade muito grande, né, do que é espiritualidade, do que é religiosidade. Isso também já discuti muito em vídeos anteriores. Isso é muito sério, a gente ainda está na selvageria, na pré-história, brigando, né, por conceitos. Então eu falo porque existe o Conselho de Psicologia. O Conselho de Psicologia já me perseguiu por denúncias recebidas por pessoas que assistem vídeos meus e que não entendem o que é. Né? No fundo, essas pessoas, além, né, vamos passar a parte da ignorar conhecimentos, né? Estar num estado de ignorância. Vamos deixar isso de lado. Existe a parte inconsciente dessas pessoas que gostariam de estar num lugar de menos racional, de explicar tudo, queriam estar mais relaxadas na vida, queriam integrar, porque a psicologia fala muito de integrar, de acolher, de cuidar, né? E na prática o que elas fazem? Quando fazem uma denúncia, que denunciam o seu próprio colega por não alcançarem os conceitos ou terem problemas de conceito. Bom, a teoria é essa. Eles teorizam o que é o amor, o acolhimento, a integração. Eles teorizam. Então, a psicologia ainda é um universo muito racional.
muito baseado somente naquilo que é comprovado pela ciência depois das pesquisas. Só que a própria ciência, para dizer que aquilo ali é aquilo ali, ela teve que ter um pé onde, gente? Não se jogar no grande mistério, né? No não ter prova nenhuma e ter uma hipótese que vai, né? Que o cientista muitas vezes leva aquela hipótese porque ele já recebeu aquela informação, ele já tem quase certeza, ele só não comprovou. Então ele vai lá e mete a cara e vai pesquisar e pega as amostras e faz repetições e não sei o quê. Então a própria ciência, a base dela é o próprio empirismo, é quando você vai lá e vai vivenciar algo que veio de onde? De onde que veio? Entende? Aquela faísca, aquela fagulha de uma ideia. Sabe? Então são conceitos, porque... E eu não culpo ninguém, sabe? Eu responsabilizo, sim, em partes, a dificuldade das pessoas se abrirem. Mas também a gente tem explicações dentro da espiritualidade do porquê que isso acontece. Né? Porque é importante para os controladores mundiais, os controladores globais, quem manipula o poder, ter uma mente enrijecida. Então eles estimulam uma mentalidade enrijecida para que as pessoas fiquem numa argamassa. Né? Então elas não têm resiliência, elas não têm adaptabilidade. Quanto menos elas tiverem, melhor. Então é isso, vamos ficar só com aquilo que é comprovado, vamos ficar só com aquilo... E eles ainda colocam alguns outros componentes para causar ainda mais confusão, como a religião, né? Como as guerras, porque eles vão estimulando tudo isso para que a gente fique com umas contaminações, umas distorções. Olha onde é que leva isso aqui é aquilo ali. Então conclui-se que, né? Olha o que a gente já viveu, por exemplo, com... as magias, né? Olha o passado, olha como é loucura, e chegamos num ponto de dar descrédito, né? Um processo né? A magia, ela, por um lado, ficou demonizada, né? Magia negra, todo mundo tem medo da palavra magia, e por outro lado ficou com descrédito, tipo, magia não existe, né? Essa coisa de gente louca, que não sabe o que está fazendo, que, né, não pisa na realidade, não tem, né, não bate bem das ideias, não tem o racional, né? Então virou muito isso. Por quê? Por que virou isso? Por que a magia ficou nesse lugar? Tudo controle, tudo manipulação, porque você sabe que a magia não é essa historinha para boi dormir que inventaram. Que a magia é o alto poder da mente, né, que tem uma canalização que pode ser canalizada, né, expandida, tem expansores por objetos, por energias, tudo é energia e tudo é mente, né? Estamos mergulhados numa grande mente, basta perceber como tudo interage no universo, como é a natureza do corpo humano, como o corpo funciona, como o universo é grande, como ele funciona, como sempre tem uma novidade aí, e coisas que, expandem e funcionam de uma maneira bem... Quem é que está atrás? É uma grande mente. Nós estamos mergulhados no mentalismo, a primeira lei hermética. Então, no passado, informações assim de magia, de conhecimento do ocultismo eram fechadas. E eu acho até interessante fazer isso nos meus trabalhos também. Eu entrei no movimento de fechar meus trabalhos. Hoje eu não filmo mais nada, não faço porque minha magia está abrindo na medida que expande. Realmente não é todo mundo que tem que ter acesso. Nem todo mundo precisa saber o que eu estou fazendo. É uma coisa tão grandiosa que não é para qualquer um. No sentido de, você tem que saber o que você está fazendo, você tem que ter conquistado um gradiente de confiabilidade para fazer aquilo, senão a gente vai cair no descrédito de novo. Né? A magia não é para ser usada no oba-oba como era usada antigamente, ao ponto de ser banida, né? E no inconsciente coletivo ficar demonizada. Então eu não vou ser aquela que vai fazer isso, pagar, sabe, deixar meus vídeos, meus trabalhos de magia aí soltos no YouTube, como eu fazia antes, para que os ignorantes tivessem acesso. Né? Não precisa. Para criar o quê? Uma rede negativa, uma rede nefasta em cima de algo poderoso e do bem que eu faço. Então não precisa. Quem quiser conhecer vai querer conhecer, vai entender que é fechado, nem sei explicar o que é muitas vezes que acontece, e é isso.
nesse campo espiritual, né? Agora, tem toda uma combinação, gente. Espiritualidade e magia estão juntos, né? No sentido de a gente joga a intenção e psicologia também, porque é a mente, propriamente. Entende? Quem tem a mente muito desorganizada faz o caos não só na própria vida, mas na vida dos outros. Isso tudo é mental, é poder. E algumas pessoas têm um poder maior que outras. Algumas pessoas têm um poder de caos maior para aquilo ser usado para o bem. Isso existe também. Só que elas estão totalmente perdidas dentro de sintonias e ressonâncias de rede, que a gente pode falar de constelação familiar, mas muito mais do que constelação familiar. É muito mais do que a constelação familiar traz. Muito mais. A constelação familiar daqui a pouco vai estar totalmente defasada. Já está. Para mim, já está muito, muito defasada. Porque o que rola é uma combinação assim que eu não vou falar nesse vídeo, porque esse vídeo é para falar mais ou menos dessa construção que a gente tem e que obviamente conversa com o meu estado hoje de ser terapeuta. Hoje, por exemplo, não é a psicologia que me pede para assumir, né, a psicologia. A psicologia, por um lado, pede para que eu assuma a psicologia e fique só com a psicologia, né? Do outro lado, eu tenho a minha espiritualidade que fala, abandona a psicologia. Então, é bem por aí. É bem por aí, porque se você fica com uma psicologia que não quer integrar e fala de integração e não integra, você fica com um rabo preso de energia. As coisas que você tinha para fazer para expandir, elas se prendem, porque tem ali toda uma rede que está atrás da estrutura da psicologia. Esses seres humanos que vêm de bonequinhos falar comigo, bibi, o seu trabalho não é psicologia, não sei o que, que a psicologia tem que ser separada de não sei o que. Esses seres humanos são só fantoches de algo muito grande que está atrás deles, que dificulta que eles partam para a ação real de integração, para a ação real do entendimento do que é que eles estão fazendo, qual é o papel deles. Então a própria psicologia está distorcida naquilo que ela veio fazer, que ela veio para tratar a alma, né? Problemas de alma, desafios de alma, integrar a alma, as partes da alma, fragmentos de alma, fragmentos de ego, estruturar o ego, a consciência. A psicologia toda, ela é muito espiritual, mas ela não está praticando ainda. Então ela também sofre interferências e distorções. De quem? Dos controladores, que querem limitar e atrasar processos de expansão. A mesma coisa a religião. Qualquer religião que você siga, mesmo que seja dentro da espiritualidade, como espiritismo kardecista, umbanda, religiões, evangélico, católico, testemunho de Jeová, tá todo mundo, sem exceção, se limitando dentro do que é a proposta real de espiritualidade. Dentro da casa de meu pai existem muitas moradas e todas elas são importantes. Todas têm um lugar. Jesus dizia, meu reino não faz parte deste mundo, mas ele estava neste mundo e ele veio fazer o quê? Acolher o mundo, amar o mundo. Então, as religiões todas estão erradas. Todas. Porque não praticam a máxima maior que se propõe. Então, o caminho da espiritualidade não é fechado de maneira alguma. Ele acolhe uma parte de cada religião, ele acolhe a psicologia, ele acolhe todos. A política, a espiritualidade acolhe tudo. A espiritualidade real pode falar sobre tudo, pode mergulhar em tudo, pode abraçar tudo, pode trazer críticas para tudo, para construir algo novo, para expandir a partir dessas críticas e construções e diálogos. Né? A psicologia não está aberta a diálogos. Ela diz que está. É diferente. As religiões não estão abertas a diálogo, elas dizem que estão e elas fazem capa de que estão. E assim é o ser humano subjetivo, individual. Senão não teria ressonância, não criaria um coletivo desse. Então, as pessoas individualmente estão vibrando aí.
Elas não praticam o que elas falam, elas gostariam no mundo das ideias, mas até você desmontar de verdade as suas convicções e certezas e acolher tudo, você se engana bastante, né? Você gostaria de ser, mas você não é. Você não trabalhou para isso, você não fez efetivamente. Porque desconstruir uma crença que você acha que é verdadeira dói demais para você. Você, na verdade, o movimento do seu ego é de identificação. Então, por isso que eu indico o livro O Mundo Novo, o Despertar de uma Nova Consciência, do autor Eckhart Tolle, que é o mesmo que escreveu O Poder do Agora. Ali você tem a dicotomia ego-consciência muito bem colocada. Então o ego, ele precisa de uma história para contar, ele precisa ser alguém, ele precisa, senão ele sente que desmantela. Então, dentro dessa estrutura pura, sem falar de espiritualidade, muitos enganos. Então, todas as pessoas, sem exceção, estão sempre identificadas a uma história, sempre acham que aquilo ali é aquilo ali, as narrativas são criadas, são instaladas, e aí elas entram numa guerra de narrativa e não percebem, estão inconscientes. Então, assim, o outro é sempre o errado, né? Eu sempre tenho mais dificuldade de perceber o outro, entende? Ou então eu fico muito presa em mim mesmo e me acho tão pequeno que por isso não consigo ver o outro. Ou então me acho tão grande que por isso não consigo ver o outro. A gente tá todo mundo assim. E as estruturas são todas assim. Por isso que eu digo, a espiritualidade, ela não é uma instituição. Ela não é esse tipo de estrutura. Ela é outra coisa. Por isso que o ser humano tem dificuldade de captar e compreender e integrar o que é a espiritualidade. Porque não é nada daquilo que ele pode tocar com tudo que foi criado pela Terra, pelos encarnados. A estrutura de julgamento é outra, de juízo final, de pecado, disso é tudo ignorância. Não digo que não tem, que não exista, mas foi colocado de uma maneira que não é a realidade espiritual. A espiritualidade não é assim, ela não é encaixável, entendeu? Para ela você não precisa sequer falar em acolhimento, porque isso já é natural, isso é algo que não precisa ser dito, isso já é. Aqui a nossa dificuldade é tão grande que a gente precisa primeiro encaixar tudo, que a gente é louco, para depois desconstruir tudo que encaixou, para depois chegar na realidade espiritual, entendeu? Mas é esse o jogo, é o jogo da densificação, da materialização, da fisicalidade. Você perde toda essa dimensão do que é o todo e como tudo funciona de uma maneira ordenada, ninguém pergunta nada para ninguém, simplesmente faz-se. É simples, é o fluir da natureza. Aqui a gente entra, massifica e fica tudo mais individual e eu, e tudo se instala de uma maneira muito complexa e densa e tal, né? Que você tem que ir lá até o fim das consequências dos seus atos, das suas escolhas, das suas verdades, para ver que você não era bem aquilo e vai voltando e fica em conflito com o teu ego porque você achou realmente que aquilo era verdade e te tiraram aquela verdade. Quem é você agora? Aí você entra num conflito existencial porque... E tudo isso acontece por crises. Alguém me deixou, alguém morreu, alguma merda aconteceu, depende do que é importante para cada um e tem ressonância nas vidas, né, importantes pra gente. Então, my people, dentro desse meio, eu vivi na pele as crises. E as minhas crises foram bem interessantes, porque elas foram várias, de vários tipos diferentes. Em momentos, às vezes, um momento só tiveram muitas crises em vários setores diferentes, e outros eu tive um espaço de tempo para viver aquela crise ali. Então eu vivi crise financeira, eu vivi crise amorosa, eu vivi crise familiar, eu vivi crise... E foram crises mesmo. Que no final das contas eu tive que experimentar o quê? Não ter bengalas, não ter estrutura de mãe e de pai. Eu deixei de ter, não ter mais a estrutura de religião, que era uma bengala forte também.
me joguei no mundo rock and roll, questionei a identidade, questionei os gêneros, a sexualidade, né? Questionei, não, me enfiei em relacionamentos sem valor, né? Sem valor, não me agregavam, me destruíam. Tive que sair disso, perdi pessoas, né? Vi de perto suicídio, não só de amigo, mas também de paciente depois. Mergulhei na estrutura da morte, assim, mais de perto, em alguns momentos, e continuo mergulhando. Então, assim, depois eu fui entrando, inevitavelmente, naturalmente foi acontecendo, porque na minha história entrou o processo de magia, mas como componente principal. Então a magia veio para potencializar a magia negra. Fizeram para mim muitas e vieram para potencializar tudo aquilo que já não estava bom, que era para tudo subir, não sei porquê, né? Eu penso que tenha sido daquela forma tão pesada, para que eu pudesse, dentro da minha linguagem, que é intensa, me jogar para o outro lado, que descobri a magia existe, não tenho dúvida, isso é real, né? Quase me enlouqueceu, quase me faliu, quase tudo, quase me perdi mesmo. Então, se não fosse Exu, esse pessoal que apareceu também do nada, eu conto tudo isso nesse livro aqui, que eu já escrevi. Eu não teria escrito um livro se realmente eu não tivesse vivido coisas muito, muito intensas, que se uma pessoa lê com profundidade, com os olhos de quem quer ver, tira muito proveito para si, através do que eu vivi. Porque eu aqui faço questão de colocar as teorias que eu estudei e tudo que foi se construindo dentro de vivência pessoal. Então não tem mentira aqui. É uma coisa assim, que foi abrindo para que eu pudesse me jogar nesse lugar e que eu pudesse realmente ajudar o mundo. Não há outra saída. Para mim, eu compreendi. Eu era tão necessitada e eu pedia tanto para eu deixar de ser necessitada, para eu entrar num movimento real de ajuda. Eu não queria mais ajudar as pessoas e me fuder por estar ajudando. Vocês estão entendendo? Hoje, eu desmistifiquei muitas coisas, inclusive quando entrou a parte espiritual, porque não tenho por onde fugir, eu sou bruxa, eu trabalho com magia, não tenho como trabalhar com outra coisa. Eu não vejo resultado na vida das pessoas, é um resultado muito lento se elas não trabalham com magia. Mas aí trabalhar com magia não é essa bagunça. Trabalhar com magia, a pessoa tem que ter ordem, e muita ordem. Então, poucas pessoas hoje que eu conheço podem trabalhar com magia mesmo, porque desorganizam a vida. Você mexe em lugares, aí vem as desmistificações, né? Eu tive que até desmistificar a questão do dinheiro, porque eu acho que quem trabalha com magia devia cobrar muito mais do que quem não trabalha. Porque quem trabalha com magia chega em lugares, aí você fala assim, aí o ignorante, né, que não estudou, que ficou limitado por suas razões subjetivas ali nas crenças limitantes, dogmáticas, que diz, porra, quem trabalha com espiritualidade não pode cobrar. Não pode cobrar se a pessoa vive para fazer aquilo ali e ela se fode se deixar, ela adoece a família inteira para meter a mão no lixo dos outros. Não é porque fulano e ciclano que trabalham com espiritualidade kardecista ou umbandista que não cobra, que não podem julgar quem faz fora dessas estruturas e cobra. Mas eu já vivi isso aí. Eu mergulhei já nessa mentalidade de não poder cobrar. Já entrei em crise, inclusive, de, poxa, eu tenho que cobrar. Claro, eu tenho que pagar para me limpar, gente. De N maneiras. De várias formas, para eu poder estar, assim, dentro, segura, para entrar na merda. Vocês já viram a merda que é o mundo? Não sei até que ponto vocês mergulharam realmente. Não estou falando do que passa na televisão. Eu estou falando da cabeça das pessoas. O que passa dentro da cabeça do seu pai, o que passa dentro da sua cabeça, o que passa dentro da cabeça do mendigo, o que passa dentro da cabeça. Eu tenho acesso ao que passa dentro da cabeça das pessoas. As pessoas estão na merda mental. E muita dessa merda mental não passa com remédio, não passa com terapia, com psicólogo. A gente mete a mão lá para ir lá dentro, limpar a conexão de vida passada, que ela tem que ter a porta aberta ali, ela tá louca naquilo ali. Fechou aquela porta, ela fica mais estável. Por quê? Gera uma outra química, inclusive, no cérebro.
É como uma medicação que a ciência não admite, mas existe. Porque a ciência ainda não comprovou, porque tem coisas que a ciência nem vai conseguir comprovar. Sinto muito. Não vai, porque é o caminho do mistério, é o caminho da espiritualidade, né? Nem tudo. Inclusive, muita coisa que a gente veio fazer aqui nessa terra, na fisicalidade, materialidade e densidade, é simplesmente remar, caminhar, experimentar para concluir que não podemos tudo. Não reconhecemos que não sabemos tudo, reconhecemos que não podemos tudo, que não racionalizamos tudo, que não podemos rotular, que não dá para encaixar. É chegar nesse lugar de se jogar no abismo que é. Entende? Eu não tenho bengalas, você não pode ter bengalas. Enquanto você tiver bengalas, você está fudido e preso na terra. Não digo nem preso na terra, preso dentro dessas estruturas. Você pode ir para outro lugar que não seja a terra, mas você vai estar preso ainda. Então, é um mistério. As pessoas querem rotular tudo. Entidade, religião, espiritualidade, guia, mentor, dinheiro. Elas querem encaixar tudo do jeito do que o subjetivo delas concluiu. Só que elas vão caminhar mais um pouquinho e vão concluir outra coisa. E caminhou mais um pouquinho, olha para trás e conclui outra coisa. Então, ou seja, eu, Daphne, mando o foda-se para quem quer me julgar e achar que não pode cobrar trabalho espiritual. Meu filho, vem conhecer o meu trabalho para saber se eu não posso cobrar. Se é o demônio que está cobrando por mim. É um trabalho de luz. É um trabalho de magia. E é um trabalho que eu preciso cobrar para me cuidar. Principalmente agora. Que eu sou mãe, tenho meu filho, tenho outra estrutura. E a outra estrutura envolve, quanto mais gente você tem na sua casa, mais ataque essas pessoas vão receber. Então, quem está falando que não pode cobrar e trabalha com espiritualidade, olha, ou você trabalha bem limitado, né? Você não tem alcance muito profundo, ou sei lá, cara, também não posso tentar te encaixar, mas alguma coisa aconteceu contigo para você achar que a espiritualidade não é cobrada. Porque os teus próprios guias sabem que você na Terra merece ter o melhor, porque você trabalha no lixo. Você trabalha no podre. Você às vezes passa mal para poder alcançar os lugares nefastos. Você às vezes recebe bordoada forte de obsessor, de quem vem com ele. Às vezes te pegam numa baixa vibratória e te implantam, você tem que tirar essa merda. Isso é tempo, isso é dinheiro. Isso é muito tempo às vezes e muito dinheiro às vezes. Entendeu? Às vezes a pessoa trabalha com a espiritualidade, tem a vida dela toda parada e não prospera por essas crenças limitantes que ela tem. Se ela cobrasse, ela ia ter dinheiro para se limpar e a vida dela ia fluir mais. E ela ainda ia continuar limpando a terra. Chega uma hora que ela ou morre ou adoece, ou fica num trabalho superficial, mais ou menos meia boca, e tudo bem, que aí também não tem um alcance, não vai ficar suja. Entendi? Depende muito do que cada um veio fazer também. Então eu não posso sair julgando e rotulando tudo. Eu não posso dar assim certezas absolutas que isso aqui, porra. Ainda mais com o mundo mudando desse jeito e como o mundo está mudando para que ganhe potência espiritual real, né, que integre masculino, feminino, isso aqui, muitas técnicas vão chegar. E essas técnicas vão ter a capa de ciência, mas elas são espirituais. Tipo constelação. Constelação não é científica, ela é e não é. Nunca será, entendeu? Pode esquecer. Você vai falar de campo morfogenético. O que você acha que é um campo morfogenético? Não encha-se de blá 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 para tentar se encaixar na ciência, gente. Para. Ou as pessoas estão limitadas no que é o alcance do campo morfogenético, de o que envolve isso, né? Ou elas ficam só presas na palavra quântico, né? Não é só isso. É tudo isso, mas é mais um pouco, entendeu? É que como que a gente vai abrir a mente das pessoas e falar isso aqui é verdade, isso aqui é realidade, isso aqui se elas ainda não veem. Então deixa elas sem ver e elas vão fazendo o trabalho que elas podem fazer, todos os trabalhos ajudam e cada um segue o seu. Eu não vou parar para ficar também fazendo vídeo julgando quem fala isso ou aquilo. Eu estou trazendo para um entendimento, uma integração aqui do que eu quero passar.
Não está certo quem diz que cobrar é errado. É desumano você botar uma pessoa para trabalhar e, porra, o tempo dela todo de trabalho, na espiritualidade, ela não ganhar um puto. Vocês acham que a espiritualidade gosta disso? Sério? O filho trabalhando para limpar a terra e ele na terra passando perrengue? Para. Gente, não é assim não. E digo mais, quem começa a compreender o que é Exu, trabalhar com Exu, vai largando mão. Vai largando mão assim do querer encaixar e saber. Exu é um puta de um mistério, não é demônio, mas é mistério. Porra, tem força, é hardcore mesmo, entendeu? Ao mesmo tempo que eles chegam no inferno para limpar, ele também faz a vida dos filhos dele às vezes virar um inferno para que sejam vistas algumas coisas importantes na Terra. E uma delas é a energia do dinheiro. Cansaram de me chacoalhar, continuo me chacoalhando porque eu ainda não me abri totalmente. Eu estou aqui falando, mas eu não me abri totalmente ainda. Estou num processo forte nesse sentido, porque eu estou trabalhando com Exus. Agora eu fiz contato com outros Exus, eu tenho outros Exus trabalhando. Tenho uma equipe maior espiritual trabalhando. Eu estou com uma força maior, isso é verdade. Então eu saí de um lugar para entrar em outro, e todo o caminho de transição tem a resistência. Qualquer um vai ver isso. Então, mas leiam meus livros, ó. Tem esse aqui também, ó. A Cidade de Alquimia, que já vai... Poxa, também é um resumão, é rápido de ler. É uma história que eu inventei aí para vocês entenderem alguns conceitos e alguns caminhos possíveis para a libertação. Conceitos que prendem a gente, né? Caminhos que prendem, caminhos que libertam. Tudo isso para ajudar o pessoal a não ter medo de meter o pé, sabe? Porque eu tive que meter o pé, abandonei tudo que era bengala que eu tinha, junto com a espiritualidade, fui abandonando, fazendo muitos trabalhos. Cara, eu já ganhei muito dinheiro, botei muito dinheiro, todo o meu dinheiro para me cuidar. Então é incompatível uma pessoa que paga para se limpar não cobrar. A gente sabe o valor do dinheiro na Terra. A gente começa, quanto mais a gente se limpa, mais a gente percebe que o dinheiro é energia, de expansão, que todo mundo nasceu para ter abundância, e não sei o que. Fica aquele bando de terapeuta que é pobre, que passa perrengue financeiro. Você olha e pensa, porra, crença limitante, dogma, ainda, né? Reclama, aí não sabe o seu próprio poder, aí tem culpa de cobrar. Aquele perrengue que a gente passa para conseguir tirar essa merda da cabeça que colocaram na gente, que é pra gente não expandir. Imagina um filho feliz, um faxineirão limpando o lixo da terra, mergulhando nos infernos caóticos dos outros, nas obsessões complexas, e o cara ser fudido de grana? Para, gente! Vê se é compatível, vê se faz sentido. Isso não é coerente. Se eu mergulho no inferno, abraço o capeta lá pra limpar, porra, eu passo perrengue? Isso é porque o capeta tá me puxando, então eu tô contaminada. Não tá dando certo pra mim. Se a minha vida não tá próspera, não tá dando certo. Porque quem trabalha com a espiritualidade precisa de prosperidade para conseguir continuar trabalhando. Entendeu? É isso. Agora, você pega dentro da própria linha espiritual pessoas que eu gosto muito de ouvir de vez em quando. Não escuto muito para não me contaminar, porque estão contaminadas, entendeu? Eu gosto muito delas, mas estão contaminadas com dogmas e crenças limitantes, porque chega um momento que elas começam a ensinar no YouTube, começam a fazer palestras, a vida delas começa a andar e elas também parece que não continuam o processo interno, elas entram no erro de falar. Aí você acha que a pessoa está se trabalhando porque ela fala sobre o autoconhecimento, ela fala, mas ela paralisou o processo dela porque a vida dela agora se encheu de coisas para fazer. Tá cheio. Né? Existe todo um processo, essas pessoas avançaram, elas trabalham com a espiritualidade, mas a espiritualidade não tem como interferir aí, tá? Processo de mente, de crença limitante de cada um, não tem como a espiritualidade interferir. É a gente que tem que desconstruir. Eles dão sinais, eles entregam as respostas, mas a gente
está limitado ali e vai ter que vir uma crise para abrir. Aí a pessoa às vezes perde relacionamento para acordar, às vezes tem alguma perda maior, alguma coisa financeira, para que ela possa perceber alguma doença no corpo, para que ela enxergue algumas coisas que ela não conseguiu. Normal, isso é para todo mundo, entendeu? Então, por exemplo, gente que trabalha com projeção astral, aí, porra, tem esse estudo, já tem esse trabalho, se projeta bem, tem experiências extrafísicas e tal, mas nas próprias experiências extrafísicas há uma limitação por conta de crença limitante, a forma que você vai rememorar, a forma que você vai interpretar, o que você vai memorizar dessa experiência, o que você vai levar. Não adianta. Você veio para se trabalhar, entendeu? Não tem fim. Não tem fim. Pessoa que parou porque começou a trabalhar muito, tá com muito movimento, muita coisa para fazer, é relacionamento, é trabalho, é não sei o que, é vídeo, e tem que estar sempre trabalhando para fora, ela acaba esquecendo. E ela vai lembrar, porque ela já entrou no caminho. Em algum momento ela vai ter que parar para voltar para ela. Isso é comigo, isso é com qualquer um. Entendeu? E aí é normal nesse caminho que a pessoa paralisou, ela passar informações paralisadas tal como ela é. Mas eu não entro. Eu vejo. Né? Eu vejo quando isso acontece. Eu penso, pô, essa pessoa é legal, tem um trabalho legal, mas ela tá parada aí. Ela aí não andou no processo dela. Então eu vou descartar essa informação, vou pegar as outras. É o senso que a gente começa a adquirir. Tá? E aí, em outros vídeos, a gente vai conversando sobre o processo de tornar-se um terapeuta, né? Um guerreiro da luz, né? Um terapeuta. Tem todo um caminho. É importante que você estude muito, o estudar, o conhecer, porque a gente tem vidas passadas e eras passadas e planetas passados, histórias passadas que estão todas no nosso registro, né? Que não está aqui no cérebro, né? Tá no nosso registro. Temos muitos corpos, temos muitas vivências, muitas memórias, e nem todas a gente pode acessar agora. A gente acessa aquelas que têm a ver com a nossa personalidade atual aqui nesse corpo. Mas quando a gente começa a estudar, a entrar em contato com conhecimentos que aqui a gente nunca teve, a gente acorda os que fazem sentido. Assim como quando a gente decide por um caminho de um estudo, uma coisa forte, a própria espiritualidade, além da gente acordar e ativar conhecimentos anteriores, magísticos, seja lá o que você quer fazer, até de música, né, que tem isso também. A gente vai ativar o que estava oculto, inconsciente, ativa gatilhos de coisas boas, assim como tem gatilhos de coisas ruins, que fodem a nossa vida, literalmente, a gente também tem os gatilhos de coisas boas, e a gente ativa aquele conhecimento, ele retorna. Então você tem ideias dentro daquilo, coisas começam a acontecer, o trabalho começa a ficar forte, porque você vai acordando aquilo ali, e aí a espiritualidade vai trazendo também guias compatíveis com o teu momento, com o teu trabalho, vai expandindo a tua equipe de trabalho espiritual. Então essa equipe trabalha sem cobrar porque essa equipe está na espiritualidade, mas essa equipe, ela quer que você cobre porque é você que está aqui encarnado. Você precisa de dinheiro. Quem trabalha só com a espiritualidade não pode ficar pobre. Gente, para com essa loucura. Aí é questão mesmo de vivenciar os processos de mudança, tá? Não é querer virar um ambicioso, cobrar muito, você vai ter que dar passo a passo na tua estrutura de caminho, você vai sentindo, mas você vai ter que em algum momento, quando você ficar forte, parar de atender de graça. Essa época ficou para trás. Quem está começando tem que começar a atender de graça, vai pegando experiência, vai sentindo, vai tomando força. Você vai chegando em outros lugares, você vai cobrando mais. É assim que é para tudo na fisicalidade. Um bom psiquiatra, você vai pagar mais. Um bom médico, você vai pagar mais. Um bom não sei o que, você vai pagar mais. Por quê? Aquele cara, ele vai pagar congressos, vai sempre se atualizar, vai para cursos, vai cuidar dele mesmo, da mente dele. Ele vai pagar outros psiquiatras fodas. Então o dinheiro dele está girando para ele se cuidar, para poder cuidar. E não tem, é lógico isso. Na espiritualidade, as pessoas dentro da espiritualidade que são dogmáticas,
caem em erros mundanos de controle global, porque os controladores globais, além de tudo, o que vai acontecer? Eles querem que a gente fique na merda financeira. Né? Quem tá na merda financeira não tem o dinheirinho sobrando, vai parcelar tudo, vai entrar em financiamentos, vai ficar escravo. Para! Você tem que buscar a sua autonomia financeira, a sua independência total. Dentro da espiritualidade não é diferente. Você está trabalhando na linha dos Exus, dos médicos espirituais, está fazendo trabalhos de cura importante, trazer consciência para as pessoas de viradas de chave que as pessoas não teriam se não tivesse um espaço liberado para que aquilo entrasse para valer. Tem que ter magia, vida passada, desobsessão, tudo junto. Para. Uma pessoa que trabalha com isso, para ela não ficar capenga igual um psiquiatra ficaria, porque um psiquiatra que trabalha com gente com transtorno mental o tempo todo, dependência química, ele absorve, ele fica doente, se ele não se cuidar. Vai ficar com tique nervoso, vai ficar com acúmulo de energia, ele pode ter alguma doença, ele pode morrer cedo, isso faz parte. Acabou essa história de que médium bom, médium morre cedo, médium não sei o quê. Não tem isso, só morre cedo se a pessoa ficou contaminada com os trabalhos que foi fazendo. Se ela não se atualizou nos conhecimentos, se ela não investe em outras pessoas para cuidar dela. Eu não me cuido com pessoas antigas. Assim, não tô falando de idade não, tô falando de dogmatismo mesmo. Eu não me importo nem um pouco hoje de pagar caro. Entendeu? Porque as atualizações, elas não são baratas. Um curso que você faz não é barato. Entendeu? Então é muita demagogia, muita hipocrisia, gente que não sabe o que está falando, nesse lugar de cobrança. Tá? Então é isso. Então hoje eu cheguei num lugar de, vivi muito perrengue pessoal que foi dando virada de chave, gatilhos para o meu profissional e expandindo. E hoje eu integro muito essa coisa da ciência com a espiritualidade. É essa espiritualidade que eu estou narrando para vocês. Tá? Então contem comigo para o que vocês precisarem. Eu tenho na descrição do canal os meus contatos. Eu tenho o Instagram, eu tenho o YouTube Daphne Vilas, eu tenho o YouTube Acolhendo a Sombra e eu tenho o Instagram Acolhendo a Sombra e o Instagram Daphne Vilas, tá? Daqui a pouco, eu tô transitando, né? Daqui a pouco a gente vê onde é que isso vai chegar, tá bom? Fiquem com Deus e com a deusa e até o próximo vídeo.